Então já vamos dar boa noite para vocês, para as nossas convidadas, para quem está chegando. Hoje é a nossa última live do ano e vamos falar desse tema, né? Que é o tema do advento, do Natal. É um tempo que não é marcado só pelo calendário, né, mas que também ele é vivido na alma, como dois portais, né, de um novo começo. Então, nós vamos estar recebendo, mais uma vez, as nossas queridas, a Luciana, a Márcia e a Karen. Para vocês que já conhecem, para aquelas que não conhecem também, elas vão se apresentar, fazer uma breve apresentação, porque a gente está sempre recebendo pessoas que não as conhecem, então nós vamos fazer uma breve apresentação. Então, eu sou a Márcia Lucena, eu sou psicóloga, faço parte da equipe da ELEB, também como docente, e facilito aqui a anfitriã das lives, né, da ELEB, e todo mês a gente recebe pessoas especiais, e hoje vamos receber as três Moiras, depois elas podem explicar o que é esse código entre elas. E vamos começar para a gente. Tem esse tema tem bastante coisa para falar. Antes, eu vou pedir para vocês para participarem, para fazerem perguntas, para participarem desta live, para a gente fazer uma live bem gostosa de um bom Uma bate-papo. roda, né? Uma roda de Uma conversa. roda de conversa, né? De um bate-papo. Então, à medida que vocês forem escutando cada uma delas, que vão fazendo perguntas. Então, quem começa a apresentação? Márcia. Então, a prioridade, né, dos um pouquinho mais velhos. Eu sou a Márcia Della Negra, eu sou psicóloga e aconselhadora biográfica, gestora e docente da Escola Livre de Estudos Biográficos. E o meu encontro com o trabalho biográfico foi determinante na direção não só da minha vida profissional, mas da minha vida pessoal, né? Um caminho que começou há mais ou menos os 35 anos, e que eu dou graças a esse encontro, porque o fato de eu ter feito a formação biográfica e depois estar ali como docente e gestora, permitiu que eu encontrasse a Luciana Pinheiro e a Karen, que são duas amigas queridas e moiras como eu, estão acompanhando as vidas, cada uma a seu tempo, cada uma na sua missão. Cabe a uma delas, não sei qual, num dia, cortar o fio da vida. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos dourando os fios da vida. Prazer estar aqui e é muito bom poder completar este ano, tal qual nós assumimos o compromisso com uma live a cada data festiva, a cada santa convocação. Muito bem. Lu? Por ordem. Então, eu sou a Luciana Pinheiro, eu também sou aconselhadora biográfica, sou artista, pesquisadora, e eu trabalho com esse tema das épocas cristãs há muitos anos também, e a partir desse viés também das imagens. Como artista, o meu trabalho aqui também é sempre promover imaginações, para que a gente possa adentrar no conteúdo, também a partir de imagens, às vezes dos artistas, às vezes de imagens inspiradoras, como hoje eu vou trazer um trecho também do Apocalipse, né? Então, as moiras, para quem não sabe, eram aquelas três que ficam nas raízes da árvore mitológica Yggdrasil, né? E em outras também mitologias tem sempre essas três, né? Na Grécia também tem as Nornas, né? Que ficam ali, uma fia, a outra mede o fio, a outra corta o fio. E nós temos esse encontro maravilhoso de conexão, né, com a biografia, com as fases cristãs. A gente já fez muitos trabalhos. Na época da pandemia, fizemos as reflexões biográficas à luz da cristologia. O ano inteiro também fizemos esse caminho.
E agora estamos fazendo esse ciclo aqui e também sou muito grata pelo convite e a todos que estão aqui. Bom, Karen, bom, eu vou dizer assim que eu sou filha de Lebe, né? Irmã mais nova de Lu e uma adotada de Márcia. É assim que eu me sinto. E eu acho que é um grande aprendizado, né? Isso é uma coisa que a antroposofia nos coloca diante, assim, um aprendizado sem fim. Então, quando a gente se encontrou, né, nós tínhamos algo em comum. Esse em comum, além do aconselhamento biográfico, que foi uma divisão de águas nas vidas, né, era o ponto da cristologia antroposófica. E esse é o ponto que nos uniu. Eu acho fundamental a gente dizer isso, embora as nossas profissões, o nosso dia a dia seja guiado pelo aconselhamento biográfico, né? Mas o que sustenta esse nosso trabalho é o eterno aprendizado com a cristologia. E aí nasce o projeto das Santas Convocações, como que nós poderíamos compartilhar o que era uma conversa pessoal entre nós, como que a gente poderia levar isso a maior número de pessoas, onde as pessoas pudessem colaborar, inclusive, né, com aquilo que a gente trazia. Então, esse é um trabalho que já se sustenta um bom tempo, né? É mais um Natal para a gente, mas nunca é igual, porque nós também fomos mudando ao longo desse caminho, né? E muitas das que estão participando aqui falam dos bons efeitos que geram esses encontros, né? Então, este é mais um Natal, mas ele é sempre diferente, ele é sempre potencializado com novas imagens, e a gente no caminho da consciência, que vai crescendo muito, junto à antroposofia e todo esse impulso. Uhum. muito bem. A gente vai começar então esse encontro falando sobre a imagem do advento. E quem vai trazer essa imagem aqui é a Luciana. Lu, Na verdade, eu queria puxar um fio lá de Micael, né? Porque eu acho que todo esse caminho ele é um ciclo, né? Não são cortes. A gente está muito acostumado hoje em dia a cortar as coisas e fragmentá-las, mas o caminho todo esse ano é uma grande mandala, né? Cósmica, onde os passos do Cristo, de todas essas etapas das épocas cristãs, se mesclam, né? Então, em Micael, a gente trabalhou muito com a imagem do dragão, do guerreiro, né? Dessa força que chega como uma grande oportunidade para a gente se fortalecer nesse caminho com a nossa coragem, com a nossa força de enfrentar o que precisa chegar para que o novo possa nascer. E aí, eis que surge no advento a imagem da mulher grávida, né? Advento é aquilo que há de vir, é aquilo que está por vir, né? E o que está por vir nesse momento? A criança sagrada, a criança divina, né? Mas nessa época, a mulher Maria estava grávida, com uma grande barriga, né? Prestes a dar à luz. Isso é bonito também, a gente usar a imagem de uma mulher que está para parir, dizer, ela está prestes a dar à luz. E isso não é só para Maria, é para todas as Marias, todas as mulheres grávidas, né? O que significa esse dar à luz? É a chegada de uma nova luz, né? E que todo ano a gente tem essa oportunidade de vivenciar esse ciclo, que o que está por vir, uma nova luz para iluminar, né, as noites sagradas, vamos falar também, e para iluminar o nosso caminho, renovar essa luz com a criança divina, também renovar essa possibilidade de encontrar uma oportunidade de encontrarmos com a nossa criança e com esse novo que está para nascer, que todo ano a gente tem a oportunidade de cuidar na nossa biografia também, na nossa biografia. Cuidar dessa criança em nós, né? A imagem que eu quero trazer hoje é uma imagem um pouco interessante para o advento, mas me veio como uma inspiração, porque eu sinto que estamos todos nesse inconsciente coletivo pensando muito a partir desse fundamento de um apocalipse, de uma série de situações tensas que estão acontecendo no coletivo, né? Estamos vivendo num momento de grandes oportunidades no mundo de desenvolvimento. E essas oportunidades também estão trazendo muita pressão, muita tensão, que são os desafios da alma da consciência,
né? Então, em termos biográficos, a humanidade está agora diante de muitos desafios de amadurecimento. E essa tensão gera no inconsciente coletivo um medo, né? Um medo sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. Eu estava brincando com as meninas um pouco antes de entrar na live, que eu escutei um meme outro dia que é assim: não sei que roupa eu vou usar para o fim do ano ou para o fim do mundo. Então, o trecho que eu quero trazer é o trecho do Apocalipse de João, o capítulo 12, né, versículo 1, de 1 a 6. E eu quero pedir que vocês pintem essa imagem, né, dentro de vocês, na alma de vocês. E a imagem é uma mulher vestida de sol, que surge como um grande sinal no céu. Essa mulher vestida de sol está grávida, tem a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. Essa mulher grávida, com essa lua, com essa luz, né, está sofrida em dores de parto. Ela grita com as dores desse parto que está às portas, né? E ela sofre esse tormento para dar à luz. E aí vê-se um novo sinal no céu. Um dragão vermelho. Um dragão vermelho que surge com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. Então, olha essa imagem, né? Essa mulher grávida, vestida de sol, essa lua debaixo dos pés, essa coroa de 12 estrelas, é muito simbólico isso. Ela está agonizando de dor, porque ela está prestes a dar à luz, e surge um dragão. E a intenção do dragão é arrastar essa mulher com a sua cauda, né? E imediatamente capturar essa criança quando ela nascer. E o que isso pode estar trazendo agora como uma imagem muito verdadeira do nosso advento, né? Para mim é um pouco essa relação do que a gente vive, né? Essa luz que está para chegar, esse dragão que veio lá de Micael e que continua aí, né? Agora ganhou cabeças e outras qualidades, né? Para devorar esse filho que vai nascer. Mas aí olha que bonito isso. Assim que ela dá à luz, essa criança, então, é salva, né? Ela é arrebatada no sentido de ser salva, é protegida, né? E esse caminho da mulher, a mulher é encaminhada para o deserto. Ela vai para o deserto porque Deus preparou para ela um lugar onde ela possa descansar nesse depois do parto, nesse pós-parto, e ali ela vai ser alimentada durante 1000 quadrantes e 60 dias. Acho interessante isso, né? Porque também pensar que existe um momento em que depois de todo esse caos, existe um momento de repouso. Assim como Maria e José, quando caminharam para encontrar um lugar na hospedaria, né? Um lugar onde elas pudessem fazer esse filho nascer, porque ela estava prestes a dar à luz, quando eles chegam em Belém, e Belém está lotado de gente, e não tinha lugar. E aí parece que o mundo vai acabar ali, né? Como que essa mulher vai parir no meio do nada o filho de Deus, né? Se não tem lugar mais na cidade. E aí acontece de novo o inusitado. Ela pode encontrar o silêncio num estábulo. Então, eu quero dar a palavra para as outras moiras, mas eu queria terminar com essa imagem inicial. Às vezes a gente acha que o caos é o fim. Às vezes o caos ele é o começo da manjedoura silenciosa, do caminho dessa luz que nasce no lugar mais adequado, e não como a gente controlou que fosse, mas no lugar mais adequado, que é no silêncio de um estábulo, né? Na quietude e na singeleza de um lugar tão simples como um estábulo. Então agora eu entrego essa imagem para as outras moiras. É tão interessante, né? Quando a gente ouve o relato da Lu, pensar nessa mulher vestida de branco e o dragão vestido de vermelho. Interessante que aqui na minha pequena cidade, em Vinhedo, andando aqui pela rua principal, me chamou extremamente a atenção de que as lojas estão cheias de coisas vermelhas. Roupas vermelhas em profusão. Mas acontece que a cor para a virada do ano é o branco.
Então, existe uma instituição que determina, a partir de estudos que faz, qual seria a cor do ano. E a cor é o branco. E aí, essa vivência, né, que nos traz do branco e do vermelho, do dragão que quer destruir este branco no qual essa mulher está vestida, né? E aí, fazendo um parêntese, eu sou da geração pós-guerra. Eu nasci em 1948. A guerra terminou em 1945, a Segunda Guerra Mundial. E eu sempre tive essa sensação de que a gente estava criando um novo mundo. E muitos dos sonhos que a gente sonhou, como cada geração que vem ao mundo traz um novo mundo, muitos dos sonhos que a gente sonhou, eu percebo hoje que nós estamos chegando no final de uma era. Mas como a Lu disse, final é começo, começo, meio e fim. Termina, começa. Termina porque precisa começar. E precisa começar um novo tempo. Um novo tempo onde o Natal, o personagem principal seja efetivamente esse menino que quer nascer. Esse menino que nós, tradicionalmente, em muitas culturas, quando uma criança nasce, a gente presenteia a criança. A gente parabeniza os pais, mas a gente presenteia a criança, né? E nós temos nos aproximado mais de presentearmos-nos. Mas o nosso presente é o menino, é ele. É ele com tudo aquilo que ele representa, com tudo aquilo que ele virá, que ele anuncia, né? Que um novo tempo virá, a cada Natal, um novo tempo virá, porque essa criança nasce, todo Natal ela nasce novamente, anuncia um novo tempo. Mas nós nos esquecemos dessa criança. Então, o novo tempo, para a gente olhar para o novo Natal, é realmente presentear essa criança que está nascendo. E como presenteá-la? Presenteá-la através de fazer com que a criança que existe em nós, ou seja, esse sol que nos ilumina internamente, esse sol dentro de nós, possa de fato abarcar isso que essa criança trouxe, né? E que vai se anunciar e que fica evidente quando nós chegarmos na Páscoa, então isso fica mais evidente, mas é em busca disso que nós estamos caminhando em direção ao novo Natal. Reverenciar essa criança que nasceu e nasce todo ano nos inspirando, mas que tem que nascer em nós, internamente, para nos vestirmos deste branco luminoso no qual a Virgem estava vestida. Que bonito isso. Antes de passar para você, Karen, eu lendo mais, né, sobre esse tema, e eu vi ali uma história falando sobre o que você está dizendo, mas dizer assim, que o diabo, né, estava tão incomodado com o Natal, onde as pessoas se conectavam com essa criança, com o novo, com o que está a nascer, e ele estava maquinando como ele ia fazer para que as pessoas não se conectassem com tudo isso, com o manto, com o branco, e ficasse conectado com outras coisas. Então, depois de dias e dias e dias maquinando, ele criou a febre natalina. E com a febre natalina, as pessoas ficam tão fora de si, buscando tantas coisas, presente para todos, como você falou, para tudo isso, menos para a criança. E aí não tem tempo. E chega na noite de Natal, as pessoas já estão tão cansadas. A mulher, depois de fazer comida, de ter aquela mesa lá, aquele alvoroço todo, fala assim, ai, eu não quero saber de mais nada, eu só quero paz. Mas não se conecta com esse interno, com essa criança interna, com esse novo tempo. E é o que a gente mais está vivendo, essa febre natalina aí. Karen. A tal da magia do Natal vai embora, né? Chega a febre e a magia vai embora. Olha, eu acho que o Natal, eu vou falar por mim, né? Eu acho que o Natal é uma das imagens mais que se desdobram em mais outras imagens, né?
Natal e Páscoa, porque eles estão vinculados, o nascimento e a morte, né? A gente não pode deixar de falar, do ponto de vista da antroposofia, e porque estamos na ELEB, que a imagem que a Luciana trouxe para a gente é a imagem do próprio cosmos. Então, a mulher, né, que, na verdade, está apoiada sobre a Lua com as 12 estrelas e porta em si a luz solar, que é o menino. Então, nessa imagem que a gente tem do advento, ela como a anima mundi, digamos assim, né? E com as 12 estrelas, né? As 12 estrelas, ela é o cosmos. Então, a gente está nessa imagem, nós estamos vendo um grande cosmos. E que nós, mulheres terrestres, quando a gente está grávida, como a Lu trouxe, nós nos transformamos em mulheres luas. Daí a nossa gestação até ser organizada dessa forma semanal, né? Então, a gente sabe que os componentes, nós absorvemos componentes da Lua, né? Tem toda uma biologia que vai ser repensada. Nos transformamos mulheres luas. E ao momento do parto, ao dar à luz, no momento do parto, eu estou colocando o sol na Terra. Então, imagem absurdamente grande é essa que a gente vê se refazer no humano-mulher. Mas que a imagem primordial é de Maria. Então, só para a gente vincular da forma antroposófica o que nós estamos trazendo. Então, nós estamos falando de uma atividade cósmica. E que todos os anos, essa atividade cósmica se refaz, como o Dr. Steiner dizia, a grande artista cósmica vai entregar a você novos atributos. Então, percorre as festas santas, que são atividades cósmicas, então o Micael, o João, são atividades cósmicas, e que eles vão confluindo para um momento que nós chamamos de Natal, aonde nós encontramos de novo algo novo que será colocado diante da humanidade da Terra. Daí o Natal e o Ano Novo estarem tão próximos. Daí o Natal exigir da gente um certo silêncio para o novo que está vindo, né? Então, tem muitas imagens dentro desse pequeno período aqui que nós estamos falando, né? Na antiguidade, quando eu digo uma antiguidade primeva, mas também até o período grego saudável da Grécia sadia, sabia-se muito bem disso, isso era cultuado. A gente tem que entender que nós, humanos da era moderna, é que estamos colocando uma pá de cal sobre essas imagens. E daí a urgência da antroposofia, né? A urgência e a certa importância desses encontros para resgatar algo que nós já vivemos, nós sabíamos ser assim. A era moderna é onde o dragão está desesperado, né? Porque este menino, ele está pondo força, o menino está em curso, sim, este sol existe, seres humanos vão começar a acordar para o fato e o dragão tem que nos cegar. Isso é a era moderna. Mas nós sabíamos, a humanidade, ela percorreu com essa imagem correta. Então, há uma necessidade de resgate dessa imagem, não ser cultuada como foi, mas como ela deve ser daqui para frente. O culto correto da imagem cósmica. Porque só assim a gente vai conseguir fazer essa conexão, este vínculo com esse menino. Esse menino não é a estátua da manjedoura. Esse menino não é uma figura de uma criança que corre na rua apenas. Ele é uma imagem cósmica, ele é uma atividade cósmica que está em curso e vai vencer. E para eu poder me vincular a isso, eu tenho que ajustar essas imagens dentro de mim. E daí, a antroposofia e todos esses impulsos que a gente fala. Posso falar uma coisa? A gente está falando de biografia, a gente está falando de história, a gente está falando da nossa história. E aí eu me lembrei, quando vocês falavam dessa história desse menino, né? Que na minha infância inteira, quando muito pequena já, eu sempre via, a minha avó sempre preparava o presépio, e sempre tinha uma manjedoura que estava vazia, porque a criança não tinha nascido, ela não colocava o menino Jesus lá. Quando chegava no dia 24, a gente, bem pequeno, não aguentava esperar meia-noite e ia dormir.
As crianças mais jovens e mais novas iam dormir. E ela acordava a gente à meia-noite para a gente beijar o menino, porque ele tinha nascido. Aí a gente acordava de manhã e antes de qualquer coisa, ia lá correndo ver que ele já estava na manjedoura. E depois, quando a gente cresceu, aí a gente, meia-noite, ela pegava, aí eu vivenciei isso, ela pegava, ela ia buscar o menino Jesus e ela levava para a gente beijar a cabecinha dele antes de ir para a ceia, de trocar presentes, o que quer que seja. E ele ficava na manjedoura até o dia de Reis, né? Então, assim, é muito interessante pensar que esses ritos, essas imagens, né? E quando nasce um bebê na nossa casa, ou quando a gente vai visitar esse bebê, a gente entra pé ante pé, né? Lava as mãos, é como se a gente estivesse entrando num templo para visitar o Filho de Deus, né? Fala baixo, né? Tem todo esse sagrado. E eu queria trazer isso também, quem estiver escutando, pensar, resgatar o que de sagrado e de precioso essa época pode te remeter, além das reuniões de família, que eu, como aconselhadora biográfica, também escuto isso. Ai, vou ter que encontrar fulano na festa. Ai, aquelas festas de família, que sempre dá uma discussão, alguma coisa. Não, é mais simples. Não é na hospedaria lotada, barulhenta, né? Sim. No censo de Belém. Não, é no silêncio do estábulo. Entrar nessa simplicidade do estábulo, no silêncio, onde os pastores puderam se ajoelhar e reconhecer essa pureza, né? Onde os reis alcançaram, depois de um tempo, né? Aquele lugar, onde José, espero eu, possa ter pegado essa criança no colo, além do cajado. Eu até pintei José segurando o menino Jesus, que eu falo, coitado, fica ali só segurando o cajado, ninguém dá essa criança nos braços. Ele fez toda uma jornada para chegar ali, e coitado, não pode nem pegar o menino no colo. Para descansar Maria também, né? Então, eu queria convidar quem está escutando aqui para resgatar uma memória doce, né? Uma memória simples, mas que é o Natal, verdadeiramente. E quem sabe oferecer uma memória esse Natal para as crianças, né? Porque Natal sem criança é muito diferente. Mas quando tem criança, tem essa magia de contar uma história, de escutar uma música e de fazer o seu próprio rito. Eu tive o meu, de beijar o menino Jesus à meia-noite. Mas criar esse rito para ficar na memória, porque é assim que a gente perpetua, né, as histórias verdadeiras, ano após ano, né? É interessante, Lu, que a minha memória de Natal, e sobre isso eu gostaria de falar agora, é família reunida. Natal é o encontro de família. Porque é assim, quando uma criança surge dentro de uma família, a família inteira se mobiliza, né? Então, anunciar que se está grávida, anunciar que vai ter um filho, esperar para saber se é um menino, se é uma menina, tudo isso se faz em família. A família pode ser composta de amigos, a sua família ampliada, ou a sua família mesmo, pessoas mais ligadas pela hereditariedade, mas é encontro de família, né? Então, você poder estar juntos e compartilhar o nascimento de algo novo. É a Sagrada Família. A Sagrada Família. Então, para mim, os natais, meus avós eram muito cuidadosos com tudo isso, com as comemorações, né, com as celebrações, eles eram muito cuidadosos, então era encontro de família. Enquanto os adultos comemoravam do seu jeito, nós que éramos crianças, nós tínhamos também todo um preparo de coisas que meu avô fazia. Então ele fazia um suco que ele chamava de Suzana. E esse suco era feito com vinho, mas obviamente sem o álcool, já diluído o suco, né? E cada um de nós recebia um cálicezinho para brindar o nascimento do menino Jesus. Os adultos brindavam e nós, crianças, brindávamos também com a nossa garrafinha de Suzana, que meu avô fazia especialmente para nós crianças, né?
Então, o cuidado com as crianças, quer dizer, de trazê-las para o significado das comemorações, e comemoração também envolve comer junto, estar junto em torno de uma mesa, traz esse senso de família. Uma criança que nasce, ela nasce para o mundo, e o mundo dela começa no pai e na mãe, mas se estende por toda uma família. Então, e esse menino que nasceu, ele não nasceu para uma família, ele nasceu para a humanidade e para a eternidade da humanidade. Não nasceu uma vez em Belém, ele nasce todo o tempo, porque ele está conosco o tempo inteiro, né? Como um menino, a imagem dessa luz que se projeta sobre o mundo, e cada criança também é uma luz que se projeta sobre o mundo, porque traz um novo mundo, mas que se estende pela eternidade. Nunca mais estaremos sós no processo evolutivo da humanidade. E nunca estamos sós dentro da nossa própria biografia. Uhum. Curioso, vocês estão contando da história de vocês. Eu sou ortodoxa. Meu Natal é Epifania de Reis. Então, eu tinha sempre duas formas de Natal. Eu tinha um Natal ocidental, né? O Natal do 25 de dezembro, e tinha um Natal com os ortodoxos. E a família da minha avó paterna, ela é uma família de bispos ortodoxos. Então, era bem... os ritos, a religião sempre foi uma coisa importante na casa da vovó. E tem o altar. Todo ortodoxo tem seu altar, né? Na sala. Sofia. Sempre. Tem uma Sofia e depois você tem os santos da sua linhagem, né? E era muito interessante como esse compartilhar do alimento. A minha avó cantava antes. Os ortodoxos, eles cantam. Depois você se alimenta. Então, no catolicismo a gente reza ou agradece o alimento, né? Na ortodoxia tem os cantos. E é muito, muito interessante, muito bonito, porque você vê, assim, nós estamos falando de um período a ser percorrido. Por isso que a antroposofia também, ela fala desse período de Advento, Natal, 12 Noites Santas, Epifania de Reis. Então, e assim, a minha proposta é que a gente estenda essa imaginação para além desse dia. Eu, como ortodoxa, eu começo no Advento e, de fato, eu termino no Dia de Reis, porque é como minha alma foi moldada, né? Eu tenho acabei tendo esse costume. E também é o caminho das Noites Santas, é a trilha zodiacal, né? É o caminho das exatamente noites. as 12 noites, que começa, né, no nascimento, no dia 25, e vai até o dia 6. Né? E aí a gente percebe duas grandes correntes aqui, né? Então, a corrente pastoral, digamos assim, daqueles pastores, da simplicidade daquele estábulo, mas também da chegada de grandes reis, né? Que são guiados por uma estrela, de novo uma imagem cósmica, né? Presenteando com o que havia de mais nobre na natureza humana, aquela criança. Então, existe a simplicidade, mas existe a nobreza. Essas duas formas de vivenciar, a gente entra na unidade propriamente de quem é essa figura, este menino, né? São essas duas grandes correntes que, na verdade, vão se fundir, por assim dizer, para dar espaço para o maior, né? Para aquela corrente adjacente que é o próprio menino Sol, né? Então, é como se essas correntes da antiguidade, agora como Lua, como Maria Lua, e as correntes da antiguidade, toda a sapiência que trouxe a humanidade até aquele ponto, né, reconhece que agora algo novo está nascendo diante de si e tem a força do Sol. E aí é óbvio que as coisas não vão ser simples assim. Herodes está louco para saber cadê essa criança. Ele é o nosso dragão no momento desta festa. Herodes está atrás deste rei nascido, né? E aí o nosso grande José leva ele para o Egito e aí começa toda uma história, uma biografia deste sol na Terra. Então essa imagem de que as coisas estão em curso, mas o novo já aconteceu. Eu acho muito curioso quando em redes sociais as pessoas falam, a gente precisa deletar, começa tudo de novo.
Eu penso comigo, eu digo, não, já deletou, já começamos. E a gente precisa reconhecer que já estamos nesse começo. Mas as coisas estão em curso. E com o Deus Sol, as coisas levam um tempo longo, porque é definitivo. O trabalho do Sol é definitivo, né? Trabalho da Lua, a gente pode, em fases, perfazer. Trabalho do Sol, uma vez feito, feito estará. Então, essa é a imagem do Natal que une os ortodoxos com os cristãos católicos. E aí a gente entra nesse tema agora do Natal, né, que falou desse tempo, né, que vai vir, né, desse novo que vai vir. E aí a gente entra agora, de fato, nesse período, dessas noites, né, dessas 12 noites santas, né, que é também esse convite, né, que o mundo espiritual faz para que cada um possa transformar essa escuridão em luz, novamente, que possa fazer essa reconexão com o mundo espiritual. Então, queria que agora a gente olhasse e abordasse esse tema aí desse Natal, com com as experiências, o que eu integro, o que eu supero, porque normalmente a gente faz uma retrospectiva do ano, não só para a passagem, né? Mas algumas pessoas vão olhar assim, quais as experiências podem ser integradas na minha vida, não só superadas. E aí, o que o Natal pode trazer com isso tudo? Seria interessante perguntar para quem está escutando agora ao vivo, se todo mundo sabe, né, sobre as Noites Santas, se alguém tem alguma dúvida ou quem nunca ouviu falar sobre as Noites Santas, só para a gente já partir do princípio que a gente está falando com quem já sabe o que é, ou para a gente também não perder o tempo dessa live explicando para quem já sabe, né? Mas, de fato, eu trabalho com as Noites Santas e com essa meditação das Noites Santas desde que eu encontrei a antroposofia, aos 28 anos. Assim que, e, por incrível que pareça, eu estava grávida. Não era do Filho de Deus, mas era de uma filha maravilhosa que me trouxe a antroposofia junto com ela, né? Assim que eu fiquei grávida, eu ganhei um livro de antroposofia, da mãe da Ana Paula Cury, inclusive, e foi que ela era muito amiga da minha mãe. E aí esse livro abriu todas as portas da minha história, porque foi ali que eu entrei, porque eu não tenho meias medidas, né? Então ali, Clara já nasceu matriculada numa escola Waldorf, com um pediatra antroposófico, eu com médico antroposófico, com o destino todo da antroposofia traçado, né? E aí eu comecei minha formação biográfica e tudo. E aí esse caminho das Noites Santas era uma proposta meditativa que Rudolf Steiner traz, e mais para frente o Prokofiev também renova isso com mais possibilidades de conteúdos. E você, basicamente, né, as pessoas estão colocando aqui, conheço, ótimo. Então, a gente entrar nessa jornada, né, desde a estrela guia que leva, né, os pastores até o dia 6, contam-se 12 noites, né? E essas 12 noites, elas têm uma relação com o arquétipo das 12 das constelações, né, do zodíaco, e também a gente pode olhar para os nossos sonhos daquelas noites. Os reis magos, eles foram os primeiros astrólogos, os primeiros astrônomos, na verdade, porque eles conseguiam ler as estrelas, eles tinham esse conhecimento, né, do céu. E eles sabiam pelo céu que ia nascer um ser completamente brilhante, diferente de todos os seres humanos que já tinham nascido na Terra. Então, ia nascer o Rei dos Reis, né? Então, esse caminho das 12 noites é um caminho de se conscientizar que nós também estamos caminhando em direção a esse sagrado no Dia de Reis, mas que tem esse número 12 relacionado com os 12 meses do ano do devir, né? Então, essa relação da primeira noite santa com o mês de janeiro, da segunda noite santa com fevereiro, até o dia 6, que de alguma forma finda no 12º mês, né? E aí Karen e Márcia podem falar um pouco mais sobre essa parte mais da antroposofia, no sentido dessas relações,
mas eu queria também trazer que, como eu já tinha um caminho com as Noites Santas, eu acabei fazendo de novo uma conexão imaginativa com um trecho do Apocalipse, que não é esse o trecho do capítulo 12, mas é o capítulo da Nova Jerusalém Celeste. Então, há 12 anos atrás, né, porque tem 30, minha filha tem 31 anos, então tem 30 anos que eu medito as Noites Santas, mas há 12 anos eu encontrei esse texto numa releitura do Leloup, quando ele fala das 12 pedras da catedral, da nova catedral do Apocalipse de João, quando João fala que ele vislumbra uma nova Jerusalém construída, né, no céu, a partir de 12 pedras, e ele vai citando essas pedras, e são pedras que existem na Terra, o jaspe, a turmalina, né, a safira, até a ametista. Né? E ele reinterpreta, o Leloup reinterpreta essas 12 pedras como formas de se lapidar o amor. Então, ele vai trabalhando as pedras da estrutura, a pedra bruta, a pedra lapidada da relação com o outro, né? A pedra bruta, eu comigo mesmo, a relação com o outro, a pedra lapidada, e a pedra filosofal, a relação com Deus, né? Até chegar no altar, a pedra filosofal. Então, eu estou falando isso tudo porque sempre, às vezes, vinha essa relação, tá, a gente trabalha às noites, mas de dia eu queria muito me propor algo bem concreto. Nada mais concreto do que um mundo mineral, né? E aí eu fui trabalhando as pedras em mim. Até que há 7 anos atrás, eu e Marília Mader, que também é aconselhadora biográfica, desenvolvemos esse caminho da Catedral do Amor. Então, só queria falar sobre isso, que é possível trabalhar as 12 noites santas, mas também os dias santos, com essa consciência do 12, né? E a Lu depois vai deixar aqui, eu vou colocar na descrição, que tem o trabalho da Catedral do Amor, não é isso? Coloquei aí o Instagram Isso. da Catedral do Amor, que tem todo o conteúdo lá, para quem quiser adentrar. Que aí tem o livro, tem as cartas de todos os dias, com as pedras, com a trilha das estrelas das noites, e como trabalhar os sonhos, está tudo lá. Mas, Márcia, Karen, fala um pouco sobre as Noites Santas de uma forma mais pontual. O que eu queria trazê-lo era, que me chama bastante atenção, não tanto sobre as Noites Santas, mas como essas Noites Santas já estavam lá no primeiro nascimento. Sim. Porque os reis magos, como você disse, eles podiam ler a escrita celeste. Então, eles olhavam para as estrelas e para os planetas, e o que eles viam não eram seres físicos, o que eles viam era a escrita celeste, que anunciava a vinda deste menino Deus. E os pastores? Os pastores também viam, mas eles não conheciam a escrita celeste, eles conheciam a escrita da terra. Eles podiam ver as mudanças na natureza, as mudanças dos animais, eles podiam ver como foi mudando a terra, e essa mudança da terra anunciava para eles, porque eles sabiam ler os acontecimentos terrenos, anunciava para eles o nascimento desse menino. Por isso é que os dois foram, tanto os pastores quanto os reis, porque eles sabiam ler os sinais. Eles sabiam ler a escrita terrestre e a escrita celeste. E nós precisamos recuperar essa leitura. E fazer as 12 Noites Santas é recuperar essa leitura, a leitura celeste e a leitura terrestre. É belíssimo isso que a Lu está oferecendo para a gente fazer, porque nos remete diretamente aos acontecimentos do Natal primordial. E desse ponto de vista, eu vou pegar o dia e a noite. Os pastores, eles em sonho, né? É revelado para eles noturnamente, os anjos, né? Uma ode de anjos revela, mas eles estão adormecidos, estão dormindo. Mas ao amanhecer eles trocam entre si e percebem que todos sonharam a mesma coisa. Então é diurnamente que eles vão buscar a criança segundo o sonho revelado. Pelo inconsciente, um sonho revelado, diurnamente eles buscam essa criança, e como Márcia disse, eles eram senhores da natureza, eles viviam, né, pastoreando e viviam com as ovelhas em natura, né? Eles conheciam completamente os ritmos da natureza, e eles percebem que este ritmo está sendo alterado, como eles nunca haviam visto. É a mesma coisa que um pescador, quando vê maré ir muito longe,
e sabe ler marés. Os pastores sabiam ler a luz, a incidência lunar, o efeito do reino vegetal, né? E vão em busca dessa criança que já era profetizada, diurnamente. Já os nossos reis precisam da noite, porque eles serão guiados por uma estrela. Eles precisam do anoitecer para ler a carta astral e serem guiados, então, por uma estrela. Então, a gente vê que este é um período, embora a gente fale de 12 noites, mas, no fundo, ele é um período diurno e noturno. Eu queria só pegar uma palavrinha que uma pessoa escreveu aqui para a gente, que ela diz, às vezes, eu passo todos os anos para lembrar deste ritual. Do ponto de vista da antroposofia, ele não é um ritual propriamente dito. Ele é uma meditação. O que seria uma meditação? É uma condição anímica, onde você se coloca no caminho. O seu eu, você própria diz, eu farei este caminho. Eu vou sustentar uma atividade durante 12 anos. Então, não é um ritual no sentido de que eu vou estar colocando sobre objetos ou símbolos algo que pode me falar de algo. Isso seria ritualizar algo. Eu estou me colocando e sustentando um caminho imaginativo, meditativo, pode ser por escrita, pode ser este caminho que a Luciana está trazendo para a gente, pode ser a anotação dos nossos sonhos, pode ser sensações e sentimentos que surgem. Então, esse é um processo meditativo. Eu me colocar neste caminho, como pastores e reis fizeram. Eles não ritualizaram, eles se colocaram a caminho. Então, para que a gente possa se vincular da forma correta, né? Nesse período. E é um período mágico. Mágico no sentido de que ele é extrasensorial, de que ele é suprassensorial. Então, a gente sabe que quando as 12 estrelas de Maria, a imagem cósmica que a gente está falando do Natal, os seres celestes que habitam esferas, porque vocês vão ver lá, vai estar Mercúrio, vai estar em Vênus, vai estar os signos, a astrologia. Nós estamos falando de colônias de seres que se postam também diante do menino nascido na Terra, diante daquele Deus Sol da Terra. Eles também estão se apresentando. Então, 12 Noites Santas também é uma forma da gente ver como as hierarquias, os seres celestiais, também se apresentam diante do nascimento do Sol na Terra. Né? E é este caminho que nós podemos fazer juntos. Juntos, né? Veremos mais adiante na Páscoa, e o próprio Cristo diz, ele diz, eu não quero ser adorado apenas, eu quero ser compreendido. Então, é um caminho de, a princípio, uma adoração, é o que a gente vê, uma reverência, uma veneração pelo fato, mas compreender o fato, aí sim é um caminho à luz da antroposofia. E tem uma coisa que, assim, as pessoas, às vezes, elas falam, eu vou sonhar o que vai acontecer no ano que vem. Isso não é fato também. Isso é um mito, né? Porque não é uma profecia. Onde está o livre-arbítrio se a gente já souber o que vai acontecer? Não é por aí. O que acontece é que quando a gente entra conscientemente no mundo do sono e se dispõe a receber essa inspiração, porque quando a gente dorme, a gente se desdobra, a gente se descola para as esferas espirituais, e se a gente dorme com essa consciência, com esse alto olhar, né, para si mesmo e falar, não, eu quero, né, meditativamente me colocar à disposição, né, daquilo que chega para a minha história, para o meu desenvolvimento, aí sim, aí você pode ficar aberta a receber sinais, porque os sonhos são isso, eles são fragmentos de algo que você pode reinterpretar quando você acorda, né? Então, não é uma profecia, não é, eu sonhei com um acidente de carro no mês de março. Não é isso, né? Então, eu tenho esse caminho também de trabalhar com os grupos da Catedral do Amor, eu e Marília, todos os meses, durante o ano inteiro. A gente abre uma sala de Zoom na primeira segunda-feira do mês, gratuitamente, entra quem quiser, e a gente trabalha os sonhos de quem quiser, assim, a gente não interpreta sonho, nós não somos pitonisas, mas que as pessoas colocam os sonhos ali e falam o que elas aprenderam com aquele mês. Então, qual é o aprendizado daquilo que você foi, na prática, trabalhando aquelas imagens que você plantou lá
em dezembro e início de janeiro, porque é uma intenção, né? A gente planta uma intenção, mas ela vai desabrochar de acordo com as circunstâncias. Então a gente é meio jardineira dessas imagens, né? Uhum. Então, eu também acho importante a gente trazer essa qualidade de que não é sonhar e esperar acontecer. Assim, estava, né? Tava meio predestinado a ficar esperando algo que não tinha liberdade. Mas é, de alguma forma, se tornar corresponsável e co-criador desse destino a partir daquilo que chega. E não só dentro das noites santas. O ano inteiro, né? A gente pode receber orientação. Existem exercícios cognitivos, existem exercícios higiênicos na hora de dormir, tem a retrospectiva que você pode fazer do seu dia, tem as perguntas que você pode fazer do aprendizado do dia, né? Então, assim, essas são propostas para o fim do ano, mas são propostas para a vida. Porque também a gente tem isso, faz um monte de metas, coloca isso também é uma experiência minha, como quem conduziu Noite Santa durante muito tempo, esses 30 anos. As pessoas sonham, escrevem, elaboram, depois guardam na gaveta. Guarda os sonhos na gaveta, depois fala assim, outro dia eu fui ver os meus sonhos, tinha toda uma elaboração lá que eu podia ter aproveitado se eu tivesse lido. Então, assim, esse é o caminho também de acompanhar o processo meditativo na prática, né? E isso a catedral faz também, assim. Eu sei que eu estou repetindo esse caminho, mas é um caminho muito meditado, muito trabalhado, que se transformou num caminho prático, onde você consegue fazer sozinho, você não precisa se vincular necessariamente a um grupo, você faz, porque tem essa coisa de ser sempre numa época desafiadora. Natal e Ano Novo. Ou você está viajando, ou você está na casa de alguém, alguém está na sua casa, você dorme tarde, as crianças estão de férias. Então, essa possibilidade de fazer a partir daquilo que cabe a você fazer, escolhe qual é o caminho, qual é o seu tempo, está tudo no passo a passo. E depois tem o mapa que te acompanha o ano todo, que é a mandala cósmica, porque tem muita arte, tem que ter arte, né? Claro que tem. Tudo bem, menina. Mas aí, agora eu vou falar a minha parte. Tem que ter arte, mas tem que ter estudo. É isso mesmo. Mas Aí entro eu com os estudar também é grupos uma arte. de histologia, né? Tem que ter arte, tem que ter estudo, Márcia. E o que mais? Que mais, Musa? Reflexões biográficas. Meditação. Reflexões biográficas, muito bem. Tem um ditado que fala assim: a sabedoria não reside nos ruídos. E esse é um período que tem muitos ruídos, né? Que a alma precisa realmente entrar nessa jornada, entrar num movimento de alma, né? Em que eu preciso silenciar esse externo que a vida está nos chamando tanto, né? Na historinha lá do diabo, né? A febre natalina e do fim de ano, e pular ondinhas e tudo mais. Então tem E o Papai Noel é que cor? Então, é isso, exatamente. Da cor do dragão, Papai Noel da cor do dragão. Exato. Então, é esse convite do mundo externo que fica muito evidenciado e é uma oportunidade de silenciar, se conectar com a alma, se conectar com o mundo espiritual, né? Com as bênçãos que ele está ali. Eu brinco, eu falo assim, o mundo espiritual abre as cortinas, né, dele e derramam suas bênçãos para cada um. Se a gente estiver nesse silêncio da alma, a gente pode, né, ter essa escuta mais aberta. Mas se a gente estiver nesse barulho todo, né, imerso, a gente não entra, a gente perde essa oportunidade e as cortinas vão se fechar novamente, né, para isso. Então, a gente vai chegando ao fim, já passamos aqui, né, do tempo em que normalmente a gente fica, então quero abrir para que vocês possam deixar uma mensagem final aí para quem está nos assistindo.
assim, que essa noite de Natal, onde esse menino se apresenta a nós e se apresentará eternamente, que seja uma inspiração para o próximo ano e que inspire bastante, profundamente, todas as mulheres em todos os lugares do mundo, que é o momento em que as mulheres estão sendo cada vez mais fundamentais para trazer este equilíbrio, essa força, essa capacidade de gestar o novo que está sendo profundamente ameaçado, tanto as mulheres quanto as crianças. Então, que a gente se encontre em si mesmo como mulheres totalmente permeadas por essa força crística, na nossa capacidade de, através da nossa própria individualidade, transformar aquilo que precisa ser transformado a partir das forças que este menino, com certeza, trará para todos nós, seres humanos, especialmente para as mulheres. Acho que eu já falei muito, mas eu deixo essa imagem assim, uma manjedoura com palha, né? Um estábulo bem tranquilo com o boi e o burrinho, uma estrela que brilha lá no alto e ilumina esse estábulo, a mansidão de uma mulher e de um homem que vão receber esse pequeno Deus no nosso ninho, no nosso colo, no nosso coração, no silêncio, que eu acho que é isso. Natal para mim tem sido cada vez mais um tempo de silêncio, um silêncio que vem dessa manjedoura, que vem desse estábulo, que vai além do burburinho de uma hospedaria, né? Então eu desejo esse silêncio para que a gente possa escutar o que é sagrado, o que é verdadeiro. É isso. Karen? A imagem surgiu em mim agora, é uma aurora, um amanhecer. Natal como um amanhecer. Acho que a gente vai tirar alguns dias de descanso, um dia de férias, vai todo mundo ter um período, né? Que a gente lembre desse encontro numa aurora, numa manhã que porventura vocês estejam acordando mais cedo, podendo os primeiros ares frescos da manhã, que a gente lembre que isso é a chegada dele, é o fresco, é o novo, é o dourado, né? É a luz, é lá que ele está, é lá que ele vive. A gente teria que se identificar talvez um pouco mais com a imagem da aurora. Obrigada, Karen. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que estiveram conosco esse ano todo com as santas convocações e com tantas outras lives aí nesse ano. Então, eu quero agradecer essa presença de ouvir, de nos acompanhar. Também quero fazer um pedido, a gente vai ter também para o próximo ano outras lives que vocês possam entrar no site, lá na mensagem da Eleb e dizer que sugestão de que temas que vocês gostariam de ouvir no próximo ano como lives da Eleb. Também pode ser bem legal para a gente poder fazer, além das santas convocações. Então, eu quero, de novo, com tudo que vocês já falaram, então desejar que essa luz aí que nasce no Natal também encontre um lugar no coração de cada um de vocês e que possa também nascer com essa luz, mais consciência, mais humanidade e mais esperança para todos nós. Então, gratidão, meninas. A todos presentes, aquele beijo. Bom final de ano. Moiras? Beijo. Bom Natal. Obrigada, Marta Lucena. Um ano bem novo pra gente, bem novo. Bem novo, bem novo. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.